Uma boa noite. Seja bem-vindo, meu irmão. A você, minha irmã, uma boa noite. Seja bem-vinda. A você, estudante espírita, a você que está iniciando seus estudos, seus conhecimentos desta doutrina maravilhosa, a você, adepto, a você, trabalhador espírita, recebam todos o nosso fraternal abraço e que a paz do nosso Mestre, a luz do Divino Amigo, esteja junto de todos, que possamos nós aproveitar bem o estudo da noite. Hoje teremos o Evangelho Redivivo. Nós estamos na introdução que fala sobre o primeiro livro e justamente o tema 3, que é também uma introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos vendo doutrina de Sócrates e Platão. Hoje nós vamos ver a partir do tópico 9. Mas então, para nos prepararmos, vamos fazer uma prece, uma mentalização, pedindo aos nossos amigos espirituais, pedindo a Jesus que possa vir nos auxiliar. O nosso desejo de aprimorar os nossos conhecimentos, Senhor, de buscar luz, de nos fortalecer para sermos bons trabalhadores e poder acolher a todos aqueles que se aproximarem do movimento espírita, te pedindo, Jesus, que nos abençoe, que nos ilumine, que os bons espíritos tenham acesso ao nosso pensamento para nos inspirar. E esta paz permaneça junto de nós, nos confortando os corações. Obrigado, Senhor. Assim seja. Hoje nós daremos sequência no tópico 9, que trata da doutrina de Sócrates e Platão. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, seria muito vantajosa para os maus, pois se veriam livres, ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que adornou sua alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhe são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, doutrina de Sócrates e Platão. Comentário de Allan Kardec. Em outros termos, equivale a dizer que o materialismo, que proclama o nada para depois da morte, anula
toda responsabilidade moral posterior e, por conseguinte, é um estímulo ao mal, que o mal tem tudo a ganhar do nada. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, por meio de exemplos que diariamente nos põem sobre os olhos, quanto é penoso para o mal o passar desta à outra vida, a entrada na vida futura. Palavras da equipe do Evangelho Redivivo. Destacamos duas ideias de Sócrates que encontram correlação nas obras da codificação. Sobrevivência do espírito à morte do corpo e as condições morais do espírito após a sua desencarnação. Movidos pela necessidade de síntese, consideraremos apenas algumas citações de O Céu e o Inferno. Para os iniciantes que não conhecem, O Céu e o Inferno é uma das obras básicas da doutrina espírita. Sobrevivência do espírito à morte do corpo. A extinção da vida orgânica resulta na separação da alma em consequência da ruptura do laço fluídico que a une ao corpo. Essa separação, contudo, nunca é brusca. O fluido perispirítico só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não reste mais nenhum átomo do perispírito ligado à molécula do corpo. A vida futura é uma realidade que se desdobra incessantemente aos seus olhos. Realidade que ele toca e vê, por assim dizer, a cada passo, de modo que a dúvida não tem guarida na sua alma. A vida corpórea, tão limitada, se apaga diante da vida espiritual, que é a verdadeira vida. Essas duas passagens estão no livro O Céu e o Inferno. Condições morais do espírito após a sua desencarnação. O estado moral da alma é a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, atingindo o seu máximo no homem, cujas
preocupações se concentram exclusivamente na vida terrena e nos gozos materiais. Tal afinidade é quase nula naqueles cujas almas, já depuradas, identificam-se por antecipação com a vida espiritual. Nós então estamos tendo estes esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, mas fazendo um paralelo com a doutrina de Sócrates, porque esse é o objetivo: mostrar que Sócrates e Platão foram os precursores das ideias cristãs, aquelas ideias trazidas pelos ensinamentos, pelas lições de nosso Senhor Jesus Cristo, e também que a doutrina espírita hoje tem a comprovação de várias maneiras, não é? Mas estamos vendo o que Kardec fala sobre esta afirmação de Sócrates, que se a morte do corpo fosse o final de tudo, se não existisse nada para além da morte, as pessoas que promovem o mal, que promovem a perturbação na sociedade, eles estariam aliviados depois da morte. Não teriam que responder para ninguém, não é? E então é uma ideia materialista. Por isso Kardec faz uma comparação com esse materialismo, não é? Mas vamos observar que Sócrates já tinha esta visão quando ele diz: a alma que adornou, que se adornou, ela que adquiriu esses ornatos, que são as virtudes das quais Allan Kardec está falando, ela não tem o que temer depois da morte, né? Agora, as pessoas que promoveram o mal sempre vão ter consigo esse receio do que vão encontrar depois da morte, porque a própria consciência nos acusa dos males que nós fizemos, que nós promovemos, não é? Então, Allan Kardec faz este esclarecimento do materialismo, porque a doutrina materialista, ela proclama o nada depois da morte. E então ela anula toda a responsabilidade. Para aquele que se julga materialista, somente para se ver livre dessa responsabilidade de assumir os seus atos diante da própria consciência, não é? E então é um estímulo à prática do mal, porque dessa forma ninguém estaria sendo punido, não é? Uma vez que a própria justiça do ser humano ainda é muito falha, não é isso? Muitos estão fazendo a correção dos seus erros aqui encarnado, graças às penas que são impostas pela justiça do homem. Mas existem muitas situações criadas por pessoas que não valorizam a moral, a retidão de conduta, o convívio social e familiar de uma forma nobre. Eles não têm essa preocupação com a reforma moral, com a sua postura diante da consciência e das leis de Deus, justamente por achar que não existe nada após a morte, porque são materialistas, só entendem as coisas transitórias, só entendem
o poder transitório quando está aqui encarnados. E muitos desses, a justiça do ser humano, a justiça dos homens, ainda não consegue estipular uma punição para eles. Alguns saem de uma forma sorrateira diante dos julgamentos, né? Mas a justiça de Deus é perfeita. Dessa justiça ninguém escapa. E então nós temos no tribunal da nossa consciência as consequências dos males que nós promovemos. E então Allan Kardec diz aí: somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. É o que afirma a doutrina de Sócrates. Mas então vamos fazer um breve comentário sobre um detalhe. Todos nós somos criaturas muito imperfeitas. E todos nós já cometemos grandes erros na nossa existência. Às vezes, são erros que, como nós comentamos, a justiça humana, a justiça do ser humano, dos homens, não consegue punir, porque está no nosso mundo íntimo. Somente nós estamos carregando esses delitos. Somente nós e a providência divina. As leis divinas conhecem esses males. E então, o que nos cabe fazer? Não é? Para que nós possamos chegar ao outro lado da vida, no plano espiritual, mais equilibrados, menos devedores possível. Fazer o que Allan Kardec está dizendo aqui, ó. Despojar dos vícios. Quer dizer, fazer uma reforma íntima. Buscar uma transformação moral. Nos enriquecer de virtudes. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos aprendendo com a doutrina espírita isso aí. Não é? E então nós, por mais terrível que sejam nossos erros, nós aprendemos com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita, que Deus é um Pai que nos ama infinitamente e sempre está nos dando oportunidades para corrigir nossos erros, sempre procurando nos mostrar o caminho para o nosso reajuste diante das leis divinas, não é? E então, de acordo com o que nós vamos sendo despertados para a nossa realidade, a nossa consciência vai nos mostrando aonde foi que nós erramos e o que nós devemos fazer. Nós temos a ajuda dos bons espíritos, dos mentores espirituais. Eles estão sempre procurando nos trazer, através do pensamento, de situações do nosso cotidiano, um despertar da nossa consciência, para nós buscarmos uma reforma íntima, uma mudança de rumo. E então poderemos estar confiantes, como diz Allan Kardec, tranquilos para o despertar na outra vida, porque nós estamos procurando realizar o melhor. Não é assim? Foi o que nós sempre ouvimos das lições do Evangelho de Jesus. Todos os exemplos de Jesus, em qualquer situação onde ele era procurado. Pessoas de todos os naipes, de todas as posições sociais, pecadores, doentes, os poderosos. Jesus não levantou uma palavra para julgar a ninguém, nem mesmo aqueles que o condenaram de uma forma ilícita, totalmente equivocados. Jesus não condenou nenhum deles. Jesus somente alertava
para a verdade. Não é? E então, sempre nos ensinando a buscar o nosso Pai, o nosso Deus Criador, procurando nos reformar intimamente. Como diz na oração dominical, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Perdoai as nossas dívidas, da mesma forma que perdoamos aos nossos devedores, mas não nos deixes sucumbir às tentações do mal. Olha que interessante. E então tudo nós aprendemos com Jesus. E a doutrina espírita vem trazer com essa transparência, com essa facilidade de entendimento para nós, essas lições que nos ajudam já na presente existência a estarmos melhores preparados para o retorno à pátria espiritual. Não é? E então, a equipe do Evangelho Redivivo traz para a nossa reflexão essas passagens que estão no Céu e o Inferno, que é o livro base, um dos livros da base doutrinária que Allan Kardec trouxe na codificação da doutrina. Sobrevivência do espírito à morte. A extinção da vida orgânica resulta da separação da alma. Né? Então, nós estamos percebendo aí, quando a alma não está mais ligada com o corpo físico. Mas como que é efetuada essa ligação ou esse desligamento? O corpo físico é o corpo material. E nós temos o nosso corpo perispiritual, aquele que nos liga o corpo físico com o espírito. É o intermediário dos dois planos. Não é? E então, o perispírito não morre. O que morre é somente o corpo físico. E então, os laços que unem esse perispírito, esse corpo espiritual ao corpo físico, vão se desfazendo, se desatando. Nunca é brusco esse desenlace. É gradativo, não é? E então nós vamos tendo esses laços se desfazendo aos poucos até a total separação. Olha como ele nos esclarece aqui no livro O Céu e o Inferno. A separação só é completa quando não reste mais nenhum átomo do perispírito ligado à molécula do corpo. Né? E então essas ligações vão se rompendo aos poucos, gradativamente. E o detalhe mais importante, aqui nós tivemos um esclarecimento técnico. Né? Agora, aqui nós estamos percebendo que o que vai determinar a facilidade desse desenlace, desse desligamento, é a condição moral do espírito. Né? E então, conforme seja o apego do espírito à matéria, ele pode ter um desenlace um pouco mais demorado, um desprendimento um pouco mais demorado. E então, nós vamos ver. É a causa principal da maior ou menor facilidade do desprendimento. Por quê? Se nós atravessamos a nossa existência física totalmente com o pensamento voltado para as coisas da matéria, para desfrutar somente dos prazeres da vida, identificando somente com as coisas do plano físico,
os prazeres, o conforto, o apego aos bens materiais, o apego até mesmo aos familiares, nós vamos encontrar uma certa dificuldade, porque nós não desenvolvemos os valores morais e espirituais. Aquilo que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus. Não é? E então, por isso a doutrina nos ensina. Quanto antes nós aprendermos a nos desapegar, esse desapego não quer dizer que nós vamos deixar de lado as coisas do plano físico, mas é simplesmente não valorizar além do que nós devemos o material que é para nós um ponto de ajuda para a nossa evolução. Nós exercitamos tudo o que existe aqui no plano físico, inclusive nosso corpo, para o nosso crescimento moral e espiritual, para o nosso aperfeiçoamento diante da vida maior que é a vida no plano espiritual. Então, todo o exercício, todo o esforço que nós fazemos para não valorizar além do necessário as coisas físicas do plano físico, do plano material, podemos dizer, o corpo, os prazeres, o apego à posse dos bens terrenos, não é? O domínio do poder, tudo isso nós temos uma limitação. Até aqui é para mim muito útil, porque está me ajudando a desenvolver a minha personalidade de espírito imortal, porque eu estou aprendendo a empregar as lições que eu tenho aprendido com o Evangelho de Jesus, com as leis divinas. Então, até esse ponto, é útil, é necessário. Mas, quando passa a ser um exagero, quando passa a ser um ponto que vai nos prejudicar, porque nós estamos vivendo somente em favor dessas situações, nós retornaremos ao plano espiritual com prejuízo e até mesmo com a perda da nossa oportunidade de reencarnação que tivemos, não é? É o que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus e com as lições da doutrina espírita. Assim, só nós lembrarmos uma das passagens do Evangelho de Jesus, quando um moço muito rico se aproxima de Jesus e pergunta: Mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus responde a ele: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, não cobiçar as coisas do próximo, não roubar, não matar, não prestar falsos testemunhos. Tudo aquilo que nós aprendemos lá na primeira revelação de Moisés, né, na Torá, nos 10 mandamentos. E então o moço responde a Jesus: eu tenho observado tudo isso desde a minha juventude. Olha o interessante dessa conversa desse moço com Jesus. E então Jesus reafirma para ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e depois vem e segue-me. Olha a proposta que Jesus fez para esse moço que já cumpria os mandamentos da lei antiga, da lei trazida por Moisés. E o moço então se sentiu muito triste e desanimado, porque ele era o possuidor de grandes bens. O que Jesus quis dizer com esta proposta a esse moço? O apego aos bens terrenos é um obstáculo à nossa entrada no plano espiritual de uma forma equilibrada, de uma forma onde nós vamos encontrar uma felicidade plena. Né? E então Jesus, finalizando a lição, diz:
É bem difícil um rico entrar no reino dos céus. Eu vos afirmo uma vez mais que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Olha o que Jesus afirma nesta passagem. O apego aos bens terrenos é para nós um grande obstáculo. Por isso nós temos que aprender a nos desapegar, usar, mas não abusar. Todos os excessos são prejudiciais. Tudo aquilo em que as nossas paixões dominam, nós deixamos que as coisas tomem conta da nossa situação, naquela forma de agir e de vivenciar, que vai trazer consequências para nós. Às vezes até na própria existência física, mas com certeza muito mais forte no plano espiritual. E então temos que aproveitar bem nossos momentos aqui. Buscar nos desapegar, valorizar dentro de uma limitação que não venha nos prejudicar o nosso retorno à pátria espiritual. Não é assim? E então nós vamos deixar para a próxima semana o próximo tópico, que é o tópico número 10, da doutrina de Sócrates e Platão. E assim, meus irmãos, nós deixamos aí mais um momento de reflexão com essa lição maravilhosa. Allan Kardec trazendo para nós estes esclarecimentos, fazendo um paralelo entre doutrina de Sócrates e Platão, que foram precursores, foram espíritos missionários daquela época. Muito antes de Jesus, já traziam essas ideias, não é? E fica então as reflexões. Da próxima semana continuaremos com a permissão de Deus. É assim? E vamos fazer uma prece agora de agradecimento aos nossos amigos espirituais, ao nosso Mestre Jesus, por esses ensinamentos, por esses momentos de reflexão e de aprendizado. Senhor, gratidão por esse aconchego espiritual, por essa energia que nos envolveu, que nós possamos conservá-la conosco através das nossas atitudes, do nosso exemplo, diante daqueles com quem nós convivemos. Que esta paz permaneça em nossos corações, que a tua luz ilumine os nossos lares e os nossos pensamentos, Senhor. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz a todos, gratidão pela companhia, pelo apoio, pelo incentivo. Muita paz. Que Deus nos abençoe.